E aí, povo da Evangelho para Evangélicos, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui hoje de novo para mais um tema da nossa série. Tem na Bíblia? Hoje, o tema que a gente vai ver se realmente tem na Bíblia ou não, se está dentro do contexto correto ou não, é a frase, a letra mata. Você já ouviu? A letra mata? Não estuda a Bíblia demais não, hein? Tá estudando demais essa Bíblia aí. Se você começar a estudar demais, cuidado, a letra mata. Quem estuda demais a Bíblia acaba ficando louco, né? Essas são algumas coisas que eu já ouvi. Alguns anos atrás era muito normal você ouvir isso. Hoje, de vez em quando, a gente ouve também. Será que não é o caso aí? Você tem ouvido algo parecido? A letra, se você ficar estudando demais, você vira um crente morno, um crente frio, você precisa do espírito. Porque se você ficar só na letra, só lendo, você vai ficar um crente frio. Você precisa do Espírito, porque o Espírito Santo é que é fogo, né? Então, quantas vezes nós já ouvimos essa questão do a letra mata nesse contexto? Não estuda demais a Bíblia que você vai ficar doido. Não estuda demais a Bíblia porque, a letra mata, né? Mas hoje a gente vai descobrir se realmente é assim, se realmente tem esse versículo na Bíblia. Olha só, primeira coisa, o texto tem, mas vamos ler o contexto. Isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui pra vocês, na Evangelho para Evangélicos, lá na nossa página da Família em Cristo, a gente tá sempre falando, gente, leia o contexto. Se você não lê o contexto, você não sabe do que se trata. Então a gente vai ler o contexto. Olha só, essa pequena frasezinha, ela tá inserida no texto de segunda carta aos Coríntios, o capítulo é o capítulo 3, o versículo 6. Mas olha só o que diz. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha só, essa frase do a letra mata foi retirado aqui desse contexto. Mas olha só que diferença que é quando a gente fala a letra mata, e só isso. Paulo não falou só isso. Ele falou que nós não somos mais ministros de uma aliança, no qual é uma aliança de letra, mas sim do Espírito. Sabe sobre o que Paulo estava falando? Pode ver que ele fala, nós somos agora ministros de uma nova aliança. Por que nova aliança? Ele estava se referindo às duas alianças. A aliança antiga, que era a aliança com o povo de Israel, que era a lei, e falando da aliança de Jesus, que é algo que vem do Espírito. Então, olha só, a letra mata, o Espírito vivifica. O que é a letra? A letra, quando Paulo se refere aqui, é a lei. São aqueles, sabe, os 10 mandamentos, todos aqueles preceitos judaicos, toda aquela coisa. Aquilo lá é a letra. Então, quando Paulo fala que a letra mata, é por quê? É porque a lei, ela serve para nos mostrar o nosso pecado, mas ela não nos salva. A lei, ela te mostra onde você está errando. Porque a lei, ela te diz, não matarás, não furtarás, não farás para ti outros deuses. Ela está apenas apontando os erros. Ela diz, se você comete um desses, você é réu de juízo. E olha só o que diz em Romanos 6:23. Fala que o salário do pecado é a morte. A lei, ela nos mostrava o que tinha de errado, mas ela não tinha o poder de absolvição, né? Ela não tinha esse poder. Então, quando a Bíblia fala que a letra mata e o Espírito vivifica, é porque olha só o que diz em Jeremias 31, do 31 em diante. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como um marido ama uma esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, irmã, a lei mudou? Então, se a lei que mata, eu não preciso mais obedecer à lei? Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a gente vai mudar a segunda aliança, a nova aliança que é em Jesus, ela mudou a maneira com que a lei é colocada para os homens. A lei, ela era na letra, ela estava lá na tábua e ela apontava o erro do homem. Já quando Jesus veio, nos trouxe a nova aliança, essa lei continua valendo, mas ela não é mais algo de fora.
ela não é mais algo externo, ela não é só mais de aparência. Porque por muitas vezes os judeus poderiam cumprir a lei. Eles poderiam estar cumprindo a não mate. Não matei. Mas dentro deles havia um rancor absurdo. E olha só quando Jesus vem e fala assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Você não matar, tudo bem, mas foi o que a lei disse, mas eu ainda te digo mais. Se você pensar, se você odiar o seu irmão, você já matou ele. Então olha só, ele colocou a lei em um estado interior. Então o que é a questão do Espírito vivifica? Não quer dizer que se você ler demais a Bíblia, você vai virar um crente frio e que só se você ficar orando e for algo do Espírito Santo, que ele te dê um entendimento, não aquele que você viu na Escritura, que vai te vivificar e que você vai ficar cheio do Espírito. Não tem absolutamente nada a ver com isso. A lei que mata é aquela que aponta o pecado, mas não soluciona. A nova lei em Cristo, que é a lei que está regenerando o meu e o seu coração, pelo Espírito Santo, é a lei que nos dá vida. Aí olha só o que diz em Efésios 2:1. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. Aí lá no versículo 4. Mas Deus, que é tão rico em misericórdia, nos amou tanto. E embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. E é pela graça que vocês são salvos. Então, irmã, a letra mata? É melhor eu não ler a Bíblia? Não. Esse versículo tem na Bíblia? Tem esse trecho, mas ele está fora de contexto. Então, da maneira que as pessoas colocam no contexto, não tem não. A letra mata significa que a lei, ela apontava o erro, mas ela não solucionava. Jesus, que agora está habitando em nós pelo Espírito Santo, ele nos regenera. É algo de dentro para fora. A lei, ela está posta nos nossos corações agora. E é o Espírito Santo que nos impulsiona a vivermos da maneira correta. Então a letra mata? A letra que era a lei, sim. A palavra de Deus, não. Muito pelo contrário. Você deve sim estudar cada vez mais a palavra de Deus. E é mentira que quanto mais você estuda, você fica um crente frio. Muito pelo contrário. Sabe por quê? Olha o que diz em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é um texto ou uma frase isolada. A verdade é toda a palavra de Deus. Conhecendo ela, eu e você seremos libertos. Amém? Então fica aí mais essa dica. Não esquece de ler os contextos. Amém? Porque como a gente sempre fala, né? O texto sem contexto só gera pretexto. Então, chega de gerar pretexto para não ler a Bíblia. Bora começar hoje mesmo a examinar as Escrituras e a palavra do Senhor. Pois ela é quem nos liberta e nos vivifica e nos dá vida. Amém? Deus abençoe vocês. Não esqueça de curtir a nossa página. Entra aí, dá o seu joinha, espalha, compartilha. Pode ser que alguém que esteja aí do seu lado pensa isso, que a letra mata. Então bora e manda esse vídeo para ele ou para ela, tá bom? Deus abençoe. Fiquem na paz.